Boa noite a todos. Quero parabenizar o Rogério aí, porque ele já fez um preâmbulo muito legal. Agora é só mostrar os trabalhos de campo. Então, a gente vai ganhar tempo com isso, né? Vai precisar fazer tudo que o Rogério já fez. Obrigado, Rogério. Toda a sua apresentação aí realmente deixou o terreno preparado para jogar semente agora. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero agradecer ao Cid pela confiança, né? A gente está novo ainda no EM e já tem um convite e uma missão dessa. Obrigado pela confiança. Quero agradecer os amigos, que a gente chama de amigos, não de clientes, né? Que concederam as imagens e autorização de uso de imagem na apresentação, que nós vamos ter bastante. Quero agradecer também o Fábio, que é um dos braços da Inovar Agro, que tem se dedicado em todos os projetos. A Inovar Agro está no Vale do Ribeira, né, em Cajati, e nós estamos focados aí em banana, palmito, plantas ornamentais e outras finalidades. Eu sou biólogo de formação, pós-graduado em entomologia pela Unesp de Rio Claro. Já fui gerente de algumas multinacionais, francesas, americanas. Minha especialidade também é biosseguridade. Sou especialista em molusco, em ataque agrícola, lesmas e caramujos. Também especialista em controle de roedores em todo o sistema de produção, não só agrícola, mas também urbana, e controle de insetos e endemias, seja ele aonde tiver, ou pragas aonde quer que seja. Ácaros, aranhas, escorpiões e assim, tá? Sem muita delonga, vamos lá falar sobre o uso do EM em banana, palmito e plantas ornamentais. Esse é um cartão de visita nosso. De manhã, nós já estamos na estrada e o nosso lema é plantando inovação e colhendo resultado. E o EM, para nós, tem sido realmente a inovação para o Vale do Ribeira. A gente está conseguindo fazer com que as pessoas entendam o conceito e realmente conhecer quem é essa tecnologia. Nós trabalhamos muito forte a biologia de solo e logo que nós começamos a trabalhar, o Fábio chamava muita atenção, porque logo que eu chegava na cultura, eu nunca me preocupava com as folhas da banana, mas eu ia direto olhar o solo, olhar a raiz, olhar condições de estrutura de solo. E ele falava assim, nossa, o pessoal aqui entra no bananal olhando folha, porque estão preocupados com a folha. E eu sempre falava para o Fábio, não, nós temos que se preocupar com o solo. A folha é a consequência do que tem no solo. Então, o que nós começamos a ver, né, nos nossos primeiros trabalhos foi uma recomposição muito rápida do solo. Aquilo que o Rogério falou acontece aqui conosco e chama muita atenção do produtor. Há uma decomposição das folhas, uma decomposição dos troncos, né, o pseudocaule, que demora muito tempo para apodrecer, e o EM acaba derretendo ele aí com 30, 35 dias, se tiver chuva, né? Um aumento da matéria orgânica. Então, o produtor usa muito ácido úmico e fúvico, e o EM está produzindo ácido úmico e fúvico através de folhas, tronco e tudo que está no solo. Aumento do enraizamento, então, a raiz vem muito mais sadia, muito mais números de raiz. O aumento da fauna do solo. Era muito normal e muito comum a gente ir em algumas propriedades ainda e encontrar muitos gongolos mortos, né? Totalmente secos. E aquilo, de uma certa maneira, a gente vê com tristeza, porque a gente está vendo que, se os gongolos estão mortos na superfície, é sinal que para baixo também está tudo morto. Né? Os gongolos são importantes tanto quanto as minhocas, e muitos não sabem que os gongolos, ele excreta, né? Ele defeca e excreta, então ele é diferente da minhoca. A minhoca aera, come o solo, abre veias para translocação de água, e os gongolos acaba comendo toda a folha, todos os troncos, e transforma isso em quê? Ácido úmicos, fúvicos, aminoácidos e enzimas. E quando nós começamos a tratar áreas com EM, nós começamos a ver que a fauna de gongolo aumentou muito nessas áreas tratadas. E chamou muita atenção, né, de ver esses animais presentes. Então, nas aplicações de EM em banana, em solos que o produtor não via raiz, com 60 dias nós começamos a ver a planta soltando raiz para cima do solo, algo assim que nos assustava muitas vezes.
né? E ele falava, nossa, mas está nascendo raiz até para cima do solo. Então, o que que acontece? O produtor de banana ele tem uma poupança debaixo do chão, né? Anos e anos jogando adubo, NPK e calcário, só que o que acontece? A maioria desse nutriente está no solo, mas não está disponível. E quando nós começamos a tratar a parte biológica do solo, automaticamente os micro-organismos começaram a entregar muito rápido essa poupança de volta para a planta. E a planta está pronta para comer, ela está com raízes vigorosas e responde muito rápido. Toda vez que a gente faz uma aplicação na fazenda, a gente acompanha de perto, nós gostamos de acompanhar com o produtor, porque muitas vezes o cliente não consegue ver os pequenos detalhes de como que o EM está fazendo as transformações na fazenda dele. Então, eu sempre falo com o Fábio, a gente tem essa dinâmica, né, de visitar a fazenda, tirar foto, ou quando o proprietário vai com a gente no campo, mostrar para ele o que é que está acontecendo no solo dele, qual é o papel dos micro-organismos no solo, né, e principalmente nas raízes. Nós temos, por exemplo, alguns clientes nossos que tinha área que não tinha raiz, mas queria colher um cacho vigoroso, queria colher um cacho bonito. E a gente sempre falava, olha, a planta não tem boca. E a adubação continuava, a mesma quantidade e tudo, e a planta não respondia. Então, é como se a planta tivesse viciada no sistema. E, na verdade, está viciada no sistema, é o que o Rogério falou, da monocultura, que nós só temos ela naquela área. Os herbicidas, muitos usam ainda, né? E acaba matando toda a biota de solo. Alguns clientes nossos se preocuparam porque a decomposição foi rápida das folhagens. Daí, olha, as folhas sumiram, o bananal está ficando limpo, a gente está meio preocupado que vai ressecar o solo. Então, coisas que não eram vistas começaram a ser vistas. E aí nós fomos introduzindo as informações, porque mesmo que haja essa decomposição rápida da palhada, o solo, na verdade, ele está sendo o quê? Ele está sendo nutrido com essa matéria orgânica, as raízes estão sendo fortalecidas e a bananeira está tendo raízes mais profundas. Com as raízes mais profundas, automaticamente ela vai buscar mais água, vai buscar mais nutrientes, ela não vai ter estresse hídrico, ela não vai sofrer tombamentos, que é muito comum em ataques dentro da cultura, em áreas de ventania, e aí há uma perca muito grande para o produtor. E é legal quando você entra na propriedade e você começa a achar essas florestas lindas dentro da propriedade. É algo que enche os olhos da gente de alegria, porque o solo responde. Quero fazer das minhas palavras do Dr. Bergman, que fala assim, ele mostra a cara. E na banana, ele realmente mostra a cara. Então, aí as fotos, os gongolos, é uma floresta de gongolos, então você ergue as folhas da bananeira, tem 8, 12, já cheguei a encontrar 22 gongolos, não sei se vocês conhecem esse animalzinho, né? Ele é conhecido também como piolho de cobra, é conhecido como mil-pernas, tá? E, na verdade, ele é importantíssimo indicador biológico de solo, principalmente na nossa região de Mata Atlântica, que é onde era a Mata Atlântica, hoje é a banana, e ele sempre vive na Mata Atlântica, e ele se transferiu para dentro do bananal. Então, essa recomposição da fauna, seja da macro ou da microfauna, ela tem sido muito presente. E isso tem trazido respostas diretamente para a planta, tem trazido para o fruto, e isso em curto espaço de tempo em algumas propriedades, e nós sempre falamos, os resultados virão com um ano. Daqui a um ano vai começar a aparecer os resultados, porque nós sabemos que o cacho da banana são 5 meses, 4 meses, depende da temperatura e umidade, né? Aqui começam alguns tratamentos de muda que nós fazemos, e nós estamos fazendo com que o produtor tenha consciência que a muda que ele está levando para o campo, ela precisa ir vacinada, vamos dizer assim. A grosso modo, nós precisamos tratá-la. E aí nós introduzimos alguns protocolos de tratamento de muda, né? Com o EM e com as aspirilos, e aumentando aí a brotação, as folhas vêm vigorosas, a planta vem bonito, essas fotos já são com mudas tratadas, o solo foi totalmente preparado, né?
Então, ela responde ao tratamento. Enquanto outras plantas que não foram tratadas, elas não responderam de tal forma como essas vacinadas. Outra coisa que nós passamos a dar muita importância, e eu, como o Fábio, nós temos chamado os nossos clientes, os nossos amigos, para que eles entendam que nós precisamos saber o que está debaixo da bananeira. Nós precisamos saber o que está no solo. Não adianta nós ficarmos cobrando da planta vitalidade, cacho, quilo, isso e aquilo, enquanto toda a boca da planta, que são as raízes, ela está praticamente zerada. E, para nossa surpresa, sempre que nós fazemos a coleta de raízes, todas elas estão danificadas, todas elas estão com ataque de nematóides. Então, antes de qualquer trabalho de entrar com o EM, a gente primeiro faz todo esse trabalho de análise e diagnóstico, porque nós queremos entender como que está aquela terra, nós queremos entender como que está aquela planta, para, através dessas análises de laboratório, nós dirigirmos o nosso trabalho, fazer as correções biológicas necessárias e poder entender o antes e o depois dessas plantas também. Fazemos um corte ao lado da muda e ali fazemos as coletas de raiz. Nossas coletas são direcionadas para a Unesp e Jabuticabal, que tem nos dado um apoio dentro desses diagnósticos. Quando nós falamos de raízes, nós pensamos no vilão, e no vilão maior. Geralmente, quando fala em banana, primeiro o vilão vem as folhas, que são as cigatocas, negra ou amarela, né? Depois vem o fusário, depois vem as brocas, né? Moleque da bananeira, e os nematóides, por estar no solo, às vezes passam até despercebido, ou são tratados de uma forma errônea, com produtos químicos, que aí há uma seleção de alguns nematóides específicos para a cultura, e o problema se repete, o produtor acaba gastando dinheiro com o produto e não resolvendo aquela problemática, né? E aquela problemática dele acaba voltando muito rápido. Então, a gente tem tentado explicar isso para o produtor, falar para eles que o melhor caminho para o controle de nematóide é o controle biológico. E aí, quando nós fazemos as análises de raiz, vem toda essa fauna de nematóides, né? Na nossa região, os principais estão aí, né? O radófilos, pratilencos, rotilencos, meloidógenes. Então, são o que mais aparece nas nossas análises, tanto para a banana niga como para a banana prata. Tem situações de análise de nematóide que nós já encontramos mais de 8 espécies de nematóide no mesmo talhão. Inclusive, nematóides não descritos para a cultura da banana, descrito para a cultura do maracujá, descrito para a laranja, descrito para outras culturas, mas que estão presentes dentro da cultura da banana, hospedado dentro das raízes da bananeira, muitos deles estressando a banana. E o que eu tento explicar é que esses nematóides, quando eles atacam a raiz, a planta ela gasta uma energia enorme para tentar se defender dele. E, às vezes, ela não se preocupa em comer, vamos falar assim, né? Ela se preocupa em se defender. Ela gasta energia tentando se livrar deles, que está lá na raiz. É como se você tivesse um espinho no teu pé e você fosse caminhar e sentisse a dor. Você vai caminhar mancando, você vai tentar se livrar desse espinho, não presta atenção no passeio, não te dá fome. Então, eu sempre faço essa comparação que os nematóides na raiz é como um espinho no pé quando incomoda muita gente. Então, depois que nós fazemos as análises de raiz, fazemos a análise de solo, nós começamos a fazer as recomposições biológicas desses talhões. Usamos primeiro a recomposição com o EM, a primeira aplicação no nosso protocolo primário, nós sempre recomendamos o uso do EM, e depois de 3, 4 meses, nós já entramos com um biofertilizante, com um protocolo de uma carga biológica associada com tricodermas e bacilos associados, para que nós possamos atender a diversidades de nematóides que existem naquele talhão. Essas fotos são fotos recentes, né, de tombamentos por radófilos, cavernoso, por pratilencos. Essas mudas elas foram plantadas sem tratamento, parece
mentira isso daí, mas é verdade. E quando eu cheguei na propriedade e eu vi essas mudas desse jeito, eu arranquei, fui ver o que estava acontecendo, e aí, além de ter nematóide, tinha broca, tinha tudo, e o que menos tinha era uma muda sadia de banana. E aí tinha adubo, tinha calagem, tinha mão de obra, tinha trator, tinha combustível, tinha diária, tinha todos os custos da fazenda para se plantar uma muda dessa qualidade. Então, às vezes, o gasto com uma má qualidade de uma muda, de um perfil, acaba trazendo muito mais prejuízo do que propriamente lucro à fazenda. Os tratamentos, os tombamentos são muito comuns nas áreas. A gente tem acompanhado várias situações, né, de tombamento, e principalmente quando o cacho já está pronto para ser colhido, lá vai ele para o chão, lá vai todo o dinheiro do produtor para o chão, todo o investimento na planta está ali praticamente morta. Isso daí realmente é uma situação bastante triste quando a gente vê no campo. Eu queria fazer menção à Karine, que está nos assistindo também, que é a nossa parceira lá no norte de Santa Catarina. Agradecer ela também por essa parceria e dar as boas-vindas dela. Me perdoe, Karina, na abertura esqueci de falar o teu nome. Aqui são as fotos do mal do Panamá, que são a fusariose, normal na cultura da banana, né? A gente vê essas situações e geralmente há um tratamento, geralmente é colocado muito composto orgânico, é tirado uma espécie, colocado uma espécie mais resistente, e nós sabemos que há um tratamento. A gente sabe que quando nós fazemos um tratamento biológico, nós conseguimos fazer com que essa competição pare. O Rogério foi feliz na apresentação anterior, nós nem conversamos, estamos tão afinados que nem conversamos. Ele mostrou lá um fusário, né, sendo totalmente preso pelo IEM. Então, assim, há uma preocupação muito grande dos nossos produtores, da nossa região, com relação ao fusário e principalmente pela nova variedade de fusário que já está nos assolando aí nas bordas do Brasil. Torcemos e pedimos a Deus que não chegue dentro da nossa escultura, né? Porque sabemos que ela é muito danosa. Então, é importante entender que essa também é uma praga que tem muito presente na produção de banana, mas que nós estamos aí trazendo à luz do conhecimento que o fusário, na verdade, é uma parte do problema. A segunda parte do problema se chama nematóide, porque ele vai na raiz, ele se infecta da raiz, ele fura a raiz, ele se desloca no solo, vai para uma planta boa, uma planta sadia, inocula o fusário na segunda planta, e aí é um efeito dominó. Então, quando nós falamos de controle de nematóide, automaticamente nós estamos falando de controle do fusário. Nós não tem como cuidar de um se não cuidar do outro, sabe? Nós estamos num sistema interligado. Eu sempre uso um termo que é a evaporação da água pela folha. Então, as raízes absorvem a primeira bolha de água lá embaixo, e ela começa a se ligar numa cadeia e ela vai até a evaporação. Se nós der um corte na árvore, na bananeira ou na frutífera, nós cortamos essa corrente. Então, se nós tentarmos tratar apenas o fusário como um problema, nós esquecermos os outros que estão à nossa volta, nós dificilmente iremos resolver essa problemática. Nós precisamos pensar em sistema, nós precisamos pensar no todo para resolver uma problemática. Essa é uma área, por exemplo, que nós fizemos todo o levantamento, fizemos análise de raiz, era uma área que tinha baixa produtividade, os cachos eram pequenos, e depois de algum tempo, nós estamos falando aí o início do tratamento de 2010, e hoje essa área já começou a responder, essa área já vem apresentando os bons resultados de muda, já vem apresentando bom resultado de cacho, e isso nos deixa feliz pelo fato de entender que nós estamos no caminho certo e pelo fato de entender que a planta deixou de dar prejuízo para quem está produzindo dentro da fazenda. Então, a felicidade nossa é dupla, por nós e também pelo produtor, por nós tentar e fazer com que as coisas aconteçam.
Essa foto é na fazenda da Elaine Magari, uma área que nós também começamos o tratamento. Fizemos todo esse protocolo com ela, de raiz, análise, fizemos o tratamento biológico, essa área está em tratamento, e a área já começou a responder com belos cachos, belas flores, a recomposição da vegetação, a recomposição dos gongolos, essa área já começou a aparecer gongolos, já achei vários deles aí, então essa área começou a ter novas vidas, e a gente fica feliz. A verdade é essa, quando a gente vê os resultados acontecendo, e agradecemos a Elaine pela autorização de uso. Essa foi a primeira fazenda que a gente iniciou os trabalhos, onde o doutor, meu amigo Bergamo, veio fazer o trabalho e me inseriu dentro do EM para que nós fizéssemos. Eu consegui a fazenda Coga para que nós iniciássemos um trabalho de um talhão, e esse talhão foi acompanhado um ano. Nós fizemos análise de solo inicial e análise de solo final, com resultados fantásticos. Hoje, a fazenda usa IM 100% da área, tanto foliar como também de solo. Nós estamos no segundo ano lá e estamos entrando para o segundo protocolo agora, né? Praticamente, os aviões estão aí jogando EM, 1 litro para uma cauda de 100, e nós tentamos fazer com que os nossos clientes entendam que a presença do EM dentro da cauda da aviação, dentro do sistema da pulverização, ele age aonde? Ele age na cadeia do óleo mineral. Ele vai fazer com que quebre esse óleo, ele vai consumir esse óleo, ele vai transformar esse óleo em energia, vai fazer com que esse óleo não se torne problema no solo, sabe? Então, ele age dessa forma, de uma forma que faz com que as folhas absorvam melhor os nutrientes, também os fungicidas que são de controle de folha. Aqui é a foto do Luiz, ele ensinando a tirar folha aí também, pegando na foice. Esses foram os primeiros cachos que a gente começou a colher. E é importante dizer também que esses resultados não quer dizer que isso seja tudo EM. Todos os resultados da fazenda é um conjunto. Nós simplesmente estamos entrando em uma parte da fazenda. E a parte que nos cabe é entregar de novo a parte biológica do solo, a recomposição da fauna biológica. Então, quando a gente fala, estamos fazendo reflorestamento biológico, as pessoas torcem o bico, dão uma risadinha, papapá, ttt, mas nós entendemos que o conceito é esse mesmo, é reflorestamento da fauna biológica. Aí, quando fala em reflorestamento, eu acho que é árvore e tal, também, mas o nosso papel é uma reestruturação da fauna biológica. Então, esses resultados, eles estão dentro de um conjunto, né? Eles estão respondendo e nós estamos caminhando junto. E isso é legal, né? Outro amigos nossos, pessoal da Vitifruti, que também já estamos há algum tempo com eles, também entenderam o conceito do EM, e hoje a fazenda é nossa parceira em tecnologia EM, em protocolos. Toda vez que nós levamos um protocolo, o Maurício, acredito que esteja nos assistindo, está de pronto a nos atender. Agradeço ele, agradeço também o Miguel, da Fazenda, e eles estão vendo os resultados. Então, todos os protocolos que nós fizemos lá, houve resultado, e isso está dentro do conjunto. Se não tivesse o M, não ia produzir? Produziria, sem problema. Mas ele tem um histórico do que era a área dele antes, do que é a área hoje, e para onde nós queremos ir. Então, nós temos um planejamento para onde nós queremos ir. Os cachos lá são pequenos, eu, particularmente, não aguento com um cacho desse, não. O Miguel de branco aí. Os cachos chegam a ficar tão grandes que os sacos que protegem a fruta fica como se fosse aquelas mini saias, né? Então, realmente, é bonito de ver. O recorde da fazenda da Vitifruti é 14 kg 150 numa penca de banana, e o Maurício falou que ele quer bater esse recorde na safra do ano que vem, e eu acredito que ele vai bater. Tem tudo para bater esse recorde. Outra questão interessante também, e muito acompanhado pelo Maurício, o Maurício acompanha muito de perto a questão da pulverização e todo esse controle de cigatoca na folha, a leitura semanal,
ele tem isso tudo na ponta da caneta. Se você chegar lá e falar, esse talhão tem quanto? Ah, tem tantos pontos. Aqui tem tanto. Então, ele traz isso muito presente. Toda a estrutura de folha, toda a estrutura de solo deles, realmente é um trabalho diferenciado. Quando ele começou as leituras com os tratamentos IEM, ele tinha 438 pontos, né, de cigatoca, e agora, com 10 meses, indo para 11 meses, usando 1 litro na calda de 100 ml, a leitura atual dele está com 139 pontos. Eu acredito que seja a menor pontuação na região, né? A fazenda está bem retirada, tem um microclima diferente e, realmente, as questões lá são bem diferentes. Aqui são as folhas. Você vê que, para qualquer ângulo que você tire a foto, você vai ver que elas estão todas verdes. O cacho estão vindo perfeito, as frutas, e realmente as respostas de solo que eles estão fazendo, os tratamentos que estão fazendo, a planta está respondendo. As aplicações aqui no Vale do Ribeira são diversas, mas o que domina ainda é a aviação. Nós temos drone, temos helicóptero, que eu acabei esquecendo de pôr aí, tem pulverização costal em pequenos produtores, mas a tecnologia chegou, né? E cada dia mais. Eu estou correndo um pouco na minha fala, que são bastante fotos, e três temas. Tá? Então, em banana, seriam esses trabalhos que nós temos desenvolvido. Agradecer mais uma vez nossos amigos pela autorização das fotos e agradecer pela confiança no nosso trabalho. Planta ornamental, também nós somos fortes no Vale do Ribeira, Registro, Pariquera, alguma coisa aí em 7 Barras, né? Nós temos espalhado vários produtores. E tudo começou em planta ornamental na casa do Fábio, né? Porque o Fábio, que é o meu sócio, ele é produtor de ráfia, e eu tive que convencer ele para ele usar na ráfia dele e falar que ia dar resultado. Depois que ele comprou a ideia, nós começamos a ir para campo. Essa foto, por exemplo, aqui da orquídea bambu foi surpreendente. Nós praticamente fizemos todo o protocolo e o produtor não conseguia, já estava abandonando a área, meio usando tudo quanto era química, e ela não respondia. Quando ele fez o tratamento com o IEM, as respostas foram imediatas, ele chamou nós lá, tirou foto, estão aí as fotos, e ele já começou a vender as mudas, você vê as mudas sendo retiradas na foto aqui do canto direito. Aqui é um trabalho de início de tratamento também da Moema. Nós pegamos esse viveiro de um produtor que iria arrancar tudo e jogar fora, e nós pedimos para que nós cuidássemos desse canteiro. E a primeira coisa que nós identificamos foi o problema nematóide. Ela não tinha raiz nenhuma, e nós começamos o tratamento, né? E depois de alguns meses, 45 dias aí, praticamente 1 mês e meio, nós já entregamos as plantas sadias, as raízes já começaram a ser recompostas na planta, ela respondeu muito rápido, porque tinha uma irrigação constante, então ela simplesmente entregou o que devia ao produtor. Outras plantas que têm se destacado, a crúzia, o pessoal tem se assustado do tamanho da folha, está virando a orelha de elefante, o jasmim. Então, todas elas têm ficado de uma forma muito verde, muito sadia. Essas ráfias aí, eu não podia deixar de pôr as ráfias, são a plantação do Fábio, essas são as ráfias dele, todas verdes. Hoje o Fábio tem que sair no braço lá, porque todo mundo quer comprar as ráfias dele, ele não está dando conta de produzir as ráfias e entregar, né? Então, graças a Deus que as ráfias dele estão todas verdes. Outro tratamento interessante, nós fomos a campo e um dos produtores que nós visitamos tinha problema na tricolor, e já passou fulano, ciclano, beltrano, fez isso, e vocês estão vindo aí, a primeira coisa que eu falei para ele, nós precisamos entender o que está acontecendo com a sua planta, e nós precisamos entender o que está acontecendo com as suas raízes, com o seu solo, e depois nós vamos conversar. Então, fizemos análise de raiz, nós entendemos que os nematóides que tinham eram nematóides específicos dessa planta, atacavam ela, e aí nós entramos com tratamento também do IEM, entramos com tratamento do Bionemate, que é uma formulação que nós fazemos e que nós apresentamos para o produtor, e as respostas elas foram imediatas no campo. Esse daí virou
um matrizeiro, era uma área praticamente abandonada, e aqui nós passamos o protocolo dele de deixar a estaquia no IEM, por imersão, 24 horas, ele plantou, 20 dias depois do plantio, ele foi arrancar para ver as raízes. A surpresa dele é que a raiz estava enorme e as plantas responderam muito rápido. Não sei se o Rodrigo está na sala, mas obrigado pela foto, Rodrigo. Parabéns pela cultura e a sua felicidade também é a nossa felicidade. Essa área onde eu estou pulverizando é a área do Rodrigo, quando nós encontramos o Rodrigo tentando salvar essa área. Essa área aí é essa área da esquerda aqui hoje. Tá? Então, praticamente, foi isso que aconteceu no solo dele. Essa foi a primeira aplicação que nós fizemos, a identificação, e hoje ele está satisfeito com os resultados. Fazenda Santo Antônio, lá em Iguape, nosso amigo Tiago, irmão dele. Obrigado, Tiago, também, por ceder as imagens. Também ele entendeu o conceito IEM para a pupunha, e nós fomos apresentar. Ele, de pronto, nos propôs a fazer os tratamentos da área dele, e nós começamos a fazer o tratamento. Ele fez uma montagem da foto do antes, bastante amarelo, e aqui a cobertura total. A gente recortar a foto aqui, a gente vai ver que essa palmeira aqui, ela está por aqui assim. Então, praticamente sumiu, e hoje a produção de pupunha dele é algo surpreendente. E o que a gente nota na pupunha? Melhoramento do enraizamento, melhora a cobertura foliar, aumento de perfil, vem muito mais muda, a cor do palmito fica mais branco. E outra questão na indústria é a maciez. Nós temos situações, por exemplo, que o dono da indústria fala: o que você está aplicando na sua pupunha? Porque a sua pupunha está diferente das pupunhas dos demais que entregam aqui. Aí, geralmente, eles falam: a gente está usando biológico, mudamos o manejo de solo, e é isso que está acontecendo. Outra coisa interessante na pupunha também é que, vou dar o exemplo do Fábio, que fazia 3 adubações anuais da pupunha, e praticamente ele fez uma adubação só, com correção biológica depois. A recomposição do solo, tratamento, a análise de raiz. Então, o nosso protocolo é voltado à análise de raiz, análise de solo, e a partir daí nós iniciamos entendendo o que tem o nosso paciente, e nós vamos tratar o nosso paciente dentro do que ele precisa. Se ele está precisando de nutrientes, nós vamos dar nutrientes. Se ele está precisando de ser tratado de nematóide, nós vamos tratar de nematóide. Se ele está sendo atacado por algum tipo de praga, seja ela de raiz, seja ela de caule, nós também indicamos os tratamentos. Fica ao critério do produtor adotar ou não os tratamentos que nós indicamos a ele. Essas plantas é de um produtor também de registro. Ele reclamava que as plantas não tinham vigor, não tinha perfil, e nós fizemos aí o tratamento biológico de solo, mais biofertilizante, e simplesmente, do dia para a noite, teve essa mágica na planta dele, e ele ficou encantado. Então, muita raiz, muita folha e muito perfil, uma coisa que ele não via há alguns anos, já estava bem aborrecido com a cultura dele. Essas fotos são do Tiago, fornecido por ele. Vê as raízes da planta, o vigor e a força que está vindo. Se deixar o pé debaixo ali, resolver almoçar debaixo dessa planta, é perigoso acordar com a raiz no pescoço. Olha aí a desfolha. E muito comum agora, os nossos clientes estão montando a unidade biológica já. Eles já estão fazendo as unidades biológicas na fazenda, já estão fazendo tanque, já estão deixando um cantinho escolhido para a unidade biológica. Então, é muito gratificante a gente ver isso, porque isso era um espaço que não existia na fazenda. Isso daí era praticamente guardava materiais. E hoje virou um depósito biológico, onde nós ativamos o IEM, onde nós usamos outros biológicos para jogar na cultura, seja via solo ou seja via foliar. Obrigado pela atenção de vocês, espero ter passado um pouco a informação. Obrigado pela oportunidade de poder transferir conhecimento, isso é algo primordial na vida da gente. Agradecer mais uma vez o Fábio e escolher essa foto aí para fechar a apresentação. A Inovar se resume aqui entre eu e o Fábio, na fazenda, aí a foto da Fazenda Cobra. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Rildo, por essa palestra tão inspiradora, né? Com tantos resultados maravilhosos aí que você tem obtido aí no Vale do Ribeira. E como o nosso próximo palestrante sempre diz, né? O EM mostra a cara, né? A parte mais legal do EM, principalmente na área agrícola, é justamente isso, né? Ou seja, você não precisa estar tentando mostrar os resultados para o produtor, né? Ou seja, é muito visível a diferença, né? Principalmente nas raízes, na melhoria da sanidade, né? Quem trabalha com banana e vê uma foto de uma folha daquele tamanho, com aquela sanidade, é de causar inveja a qualquer bananicultor, né? Não é qualquer produtor de banana que pode ter o privilégio de ter um bananal com as folhas tão lisinhas, né?